Olá a todos e a todas, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui com quem? Com o professor Alexandre dos Santos, eu mesmo. Então vamos aí para a nossa aula de número 20. Acompanha aqui comigo qual é o nosso objeto de conhecimento dessa aula. Olha aqui. São problemas envolvendo operações com números naturais, né? Esse conjunto de números aí que nós estamos estudando. E qual é o detalhamento, né? Os números primos e números compostos. Viu que legal, hein? Então, os números primos e números compostos. Vamos então para a nossa primeira cartela aí, dar uma olhada. Então acompanhe comigo agora a nossa primeira cartela aí. Números primos e números compostos. Existem números primos que têm somente dois divisores distintos. O que significa essa palavra distintos, né? Diferentes, tá bom? Então anotem aí. Distintos, diferentes. Tá ok? O número 5 é um deles. Seus divisores são apenas o 1 e o próprio 5. Então ele é um número primo, né? Vejam aí na nossa... Temos uma charge aí, ó. O número 5 e o número 7 conversando. E o número 5. Oi, maninho. Maninho não. Somos primos, né? Então, 5 e 7 são números primos. Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13 são números primos. Então, o que é realmente um número primo? Vamos aí colocar, né, uma pequena definição, tá bom? Olha só, acompanhe aqui comigo uma pequena definição aí de número primo. Então, um número natural diferente de 0 e de 1, e que é apenas múltiplos de 1 e de si próprio, é chamado número primo. Vejam que nós, então, tiramos o 0 e o 1, né? Eles não são primos. Nós veremos aí daqui a pouquinho mais detalhadamente, tá? Então, venhamos para cá, ó. Números primos. Nós vamos pensar o seguinte, ó. Só tem dois divisores. O 1 e ele próprio. Tá? Então, vamos aí, ó. Existem também os números naturais que não são primos, né? Tem mais de dois divisores distintos. O 12, por exemplo, é um deles. Seus divisores são 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12, né? Por exemplo, os números 4, 9, 10, 15, 94 e 105 são números compostos, eles não são números primos. Ok? E o 0 e 1? Vamos ver aqui, ó. Um número diferente de 0 e de 1, que não é primo, é chamado de número composto. Número composto? Então, olha aqui comigo, ó. Então, os números compostos, mais de dois divisores, tá? E aí eu quero alertá-los para 0 e 1. Leiam aqui comigo aqui essa cartela, ó. O 0, né, não é primo nem composto. Pode ser dividido por qualquer outro número que sempre vai dar 0. Né? Sendo qualquer outro número, então não conta com ele mesmo, né? Não vamos dividir por 0. A divisão por ele mesmo, né? Seria por 0, né? É uma indefinição, ele é indefinido. Então, não vamos dividir por 0. Tá? Então, dividido por qualquer outro número, né? Sempre vai dar 0. Diferente de 0. Ok? O número 1 não é primo nem composto, pois tem um único divisor natural, que é ele mesmo. Ok? Vejam aí, ó. Só o número 1, ó. O número 1 não é nem primo nem composto, pois tem um único divisor natural, que é ele mesmo. E os números primos, né? Nós veremos aí uma historinha sobre, um pouco, né? Sobre quem foi Eratóstenes, tá? E depois ele inventou o chamado crivo de Eratóstenes, né? Que é em homenagem a ele mesmo o nome, né? Para separar esses números, os números primos dos números compostos. Vejam aí no vídeo, então, vamos ver mais um pouquinho aí sobre o Eratóstenes e seu crivo. Acompanhe.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula de matemática aqui com o professor Alexandre. Estamos estudando números primos. Veremos hoje um método chamado de crivo de Eratóstenes. Por que esse nome? Porque foi Eratóstenes de Cirene que o inventou. Ele foi contemporâneo de Arquimedes e Apolônio, dois outros grandes gênios, né? Ele era muito talentoso e ele mandava muito bem em diversas áreas. Ele era matemático, filósofo, historiador, geógrafo, astrônomo, poeta e até mesmo atleta. Mas quando ele nasceu há bastante tempo, 276 anos antes de Cristo. Seus pais eram gregos e moravam em Cirene, na cidade, né? Por isso, Eratóstenes de Cirene. Uma cidade grega situada em um ponto da costa da África, onde atualmente é a Líbia. E o que é esse crivo de Eratóstenes, professor? É um método para determinar todos os números primos menores ou iguais a um determinado número. E a palavra crivo, ela refere-se a um utensílio que serve para separar diferentes componentes de uma mistura. Ele retém as substâncias maiores e deixa passar as menores. E nós iremos aplicar esse crivo de Eratóstenes também com esse objetivo de separar diferentes componentes misturados? Não, usando então para separar os números primos dos não primos, o número 1 e dos outros números compostos. E como que funciona esse crivo? Venha comigo. Então acompanhe aqui comigo o crivo de Eratóstenes. Temos aqui uma tabela de 1 até 100. Vamos então descobrir os números primos de 1 até 100 usando o crivo de Eratóstenes. Venha comigo. Primeiro, o número 1. Bem, o número 1, gente, ele não é primo, ok? Número 2. O 2 é primo. Você já sabe, né? É o menor número primo e é o único que é par, beleza? Agora o 3. O 3 também é primo. Depois temos o 4. E aí sim, o 4 não é primo. Por quê? Porque ele é múltiplo de 2. Então, todos os outros números pares não são primos. Precisamos eliminá-los. Vamos lá, então. Ó. Todos os múltiplos de 2, né? Tirando o próprio 2, até o 100, eliminamos. Porque eles não são primos. Agora, nós temos o número 3, que é primo. Nós iremos fazer o quê? Eliminar todos os outros múltiplos de 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Até o número 100. Eliminamos. Agora, nós temos o número 5, que é o próximo primo. Então, está marcado ele como primo. Todos os múltiplos de 5 serão eliminados também. Pronto. Agora, qual é o próximo primo, gente? O 7. Então, o 7 é primo. Todos os outros números múltiplos de 7, vamos eliminar, porque eles não são primos. E agora, qual é o próximo número primo? Bem, nós já fizemos o 2, o 3, o 5 e o 7. O 9 nós já eliminamos, né? E o próximo número, aqui já está o 11. E vejam que todos que nós eliminamos, agora, de 1 até 100, através do crivo de Eratóstenes, nós temos aqui todos os números primos. Fácil, né? Então, acompanhe agora comigo na nossa aula de hoje. Então, vamos ver aqui, né? Vimos aí o crivo de Eratóstenes, né? Então, vimos aí que temos 25 números primos até o número 100, através do crivo de Eratóstenes. Vejam que ele viveu há bastante tempo atrás, 260 e poucos anos antes de Cristo. E vemos aqui, ó, considere os números 7, 10, 35, 41, 75 e 77. Pegamos alguns números aqui e na letra A diz o seguinte: determine todos os divisores de cada número. Na letra B está pedindo para construir uma tabela com 2 colunas e 7 linhas, registrando os números e a quantidade de divisores. Qual desses números, na letra C, né? Qual desses números apresenta a maior quantidade de divisores? E letra D, entre os números apresentados, existem números primos? Quais? E pede para justificar. Vamos então para a letra A.
Tá? Então temos os nossos números aqui. 7, 10, 35, 41, 75, 77. Determine todos os divisores de cada número. Pegamos aqui o 7, e ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Tá? Não tem mais nenhum outro divisor. O 10. Vejam que eles sempre são divisíveis por 1 e por eles mesmos, né? Os números. Só que ele também é divisível. O 10 dá para dividir por 2, que é 5. Dá para dividir por 5, que é 2. Né? Vamos lá. 35. 35. Vejam que sempre dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Só que o 35 também dá para dividir por onde? Ó, 7 vezes 5 é 35. Tabuada, né? Então dá para dividir por 5, que vai dar 7, vai dividir por 7, que dá 5. Ok? Então tivemos aí 4 divisores. Vamos aqui para 41. O 41 dá para dividir por 1 e pelo próprio 41, que é ele mesmo. Vamos então para o próximo número, que é 75. 75, vejam aqui, ó, dá para dividir por 1 e por ele mesmo, né? Isso. Agora, também dá para dividir por 3, né? 3 vezes 25, 75. Dá para dividir por 5, por 15 e por 25, né? Vejam aqui, ó, que temos aqui vários divisores. 6, né? E vamos, então, para o nosso número 77. 77 dá para dividir, além de 1 e ele mesmo, nós também podemos dividir por 7, que dá 11. Divide por 11, que dá 7. Temos mais 2 divisores. Muito bem, fizemos aqui a letra A, né? Vamos responder a letra B. A B pede para construirmos uma tabela, né? Onde nós vamos colocar aqui os números e aqui a segunda coluna, né? A quantidade de divisores que nós vimos. Vejam, ó. No número 7, nós só temos, então, o 1 e o 7. 2, né? Divisores. No número 10, nós vimos aqui, então, que nós temos 4 divisores. 1, 2, o 5 e o 10. No número 35, ó, o número 35, nós temos aqui, então, 4 divisores também. Vamos conferir aqui, ó. E vamos completando a nossa tabelinha. O número 41. Vejam que o número 41, ele só tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo. 2. 75. Vimos aí que 75 tem vários divisores, né? 6. E aí nós vamos completar aqui, né? Vamos conferir, ver se essa tabela está correta. E no número 77, nós verificamos que tem 4 divisores. Ok. Com isso, vamos responder a letra C. A letra C, qual desses números apresenta a maior quantidade de divisores? Né? Vejam que na tabela ficou bem fácil. É o 75, ele possui 6 divisores. E na nossa letra D, né, entre os números apresentados, existem números primos? Quais? Justifique. Né? E aqui já está até a resposta. Temos o 7 e o 41. Mas por quê, professor? O número 7 só possui 2 divisores. O número 41 também somente 2 divisores. Né? O 1 e ele próprio. Então, por isso que ele é um número primo, o 7, e também o 41 é um número primo. Ok? Vamos aqui verificar mais números primos. Então, vamos aqui para uma perguntinha.
Olha essa pergunta aqui, ó. Existe um número que é par e é primo ao mesmo tempo? Que número é esse? E agora? Fazer aquele suspense, né? Existe, né? Eu sei que o crivo de Eratóstenes passou bem rápido ali, mas eu fiz até esse comentário lá, né? Então vamos aqui, ó, para a resposta. O número 2, né? Ele é o menor número primo e ele é o único número primo que é par, porque todos os outros pares são múltiplos também, né? De 2. Então também são divisíveis por 2, além de 1 e eles mesmos. Ok? Vamos para mais uma perguntinha? Existem outros números nessas condições que ele é par e primo? Oh, eu falei agora, né? Não, né? Então vamos responder aqui, ó, para a pergunta. Não, porque só temos então um número primo que é par. E ele é esse carinha aí, o 2. Fácil, né? Legal. Então, vamos colocar mais alguns números aqui, ó. O número 21 é divisível por quanto? 21 é primo, né? Então, primeiro nós vamos pensar, né, que um número primo, ele é divisível por 1 e por ele mesmo somente. Se ele tiver mais um divisor, tiver 3 ou mais, ele não vai ser número primo, né? O 21, você já vai lembrar da tabuada. Fazendo a tabuada, você multiplica dois números e encontra o 21, tabuadinha do 3, professor. 3 vezes 7 é 21. Então, significa que o 21 é divisível por 1, por ele mesmo, né? 21 dividido por 1 dá 1. 21 dividido por ele mesmo, 21, né? 21 dividido por 21 é 1. Agora, 21 dividido por 1 dá 21. E o 3 vezes 7, que é 21. Então, 21 dividido por 3 é 7 e 21 dividido por 7 é 3. Então, nós temos aí 4 divisores. Pode ser número primo? Não, não, não. Né? Teria que ser somente 1 e ele mesmo, tá? Para que ele fosse um número primo, ok? O número 23 é divisível por quanto? 23 é primo? E aí você vai lembrando aí a tabuada, né? Então, 3 vezes 7 a gente já viu que dá 21. Bem, ele é um número ímpar, né? Já não é um número par. Se fosse um número maior de 2 que seja par, né? A gente já sabe que também não é primo. Então, um 23 é primo ou não é? E aí? O 23 ele é divisível por 1 e por 23, que é ele mesmo. Somente, né? Se a gente pegar o 4 dividido por 23, não vai dar um número natural, não vai dar um número inteiro, né? Tem que dar um número, tem que ser uma divisão exata, né? Dá um número inteiro aí. Então, 23 só é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então, vamos olhar mais alguns números e verificarmos aí se eles são primos. Temos aqui, então, letra A, B e C. E para isso, vou mostrar para vocês aqui uma situação bem legal. Então, colocar aqui o 127. Ele é um número primo ou não? Para ser um número primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo, né? E o 127, vamos dar aqui um número 127. E olha só, vou dar um enter aqui, ó. Ver se já conseguimos ver, ó. O número 127 é um número primo, uma vez que 127 só é divisível por 1 e ele próprio. Logo, ele possui apenas 2 divisores. O que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando uma calculadora, né? Então, é a nossa tecnologia, né? Também auxiliando, né? Se você tem acesso a uma calculadora, seja para fazer cálculos normais, né? Ou mais complexos, e mais complexos é melhor que você tenha mesmo uma calculadora, tem que aprender a utilizar, não é mesmo? Então, ela é muito bem-vinda nas aulas de matemática e é necessário saber manipulá-la, tá?
Então, nós temos aqui uma calculadora, que ela funciona online, e você pode calcular qualquer número, né? Independente do tamanho dele, se ele é primo ou não. Nós vimos aí um outro número, 271. Olha aqui, ó. Vamos lá, ó. O número 271, letra B. Então, vamos testar essa calculadora aqui. E vamos calcular o número 271. O número 271, ó, é um número primo. Uma vez que 271 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Senão ele não poderia ser um número primo. Ele só possui apenas 2 divisores. Ok? E vamos conferir aqui, ó, mais um número, letra C. Na letra C, nós temos o número 8.721. Então, vamos colocar aqui, 8.721. Olha só. Vamos ver se deu certo. Eu vou dar um... Já dá para ler, né? O número 8.721 é um número composto. Significa que ele tem mais de 2 divisores, além de um e ele próprio, tá? Ele é divisível por 3, por 17 e por 19. Muito bem. Então, vimos aí, né, que esses números não são primos. Mas, professor, eu não tenho a calculadora, como que eu faço? Então, venha comigo que eu vou lá para a TV interativa para revisarmos melhor essa parte de números primos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos verificar, né, quem são os primeiros números primos. Lembrando aqui, então, que nós estamos... colocar aqui, ó, da seguinte maneira. Números primos. Eu vou colocar somente o P aqui, tá? Bem, nós vimos que o 0 e o 1 não são primos, tá bom? O primeiro número primo. Vem aqui comigo, aqui, ó. Qual é o primeiro número primo? E o menor deles, né? Ele é o primeiro. Vou botar aqui em ordem crescente. Ah, você tá certo. Vem aqui comigo. É o número 2, né? Ele é o único que é par. 2. Depois, o 3. O 5. Vejam que eu vou destacar aqui, ó, o 2. Deixa eu arrumar. Vamos colocar aqui uma borracha e arrumar isso aqui. Não. Deixa eu pegar o preto. Vamos arrumar aqui. Vamos colocar de vermelho o número 2. Por que que eu coloquei assim? Só para destacar que ele é o par, né? Ele é o primo que é par. Ele é o único par. Por quê? Porque o 4 não é par. Não vai ser nem o 4, nem o 6, nem o 8, nem o 10, nem o 12. Ó. Em 2, né? Todos os outros números pares, eles serão compostos. Por quê? Porque eles são divisíveis, né? Por 1, por eles mesmos, e também por 2. Concordam comigo? Vem aqui comigo. Ó. O 4 eu vou poder dividir por 2, que vai dar 2. O 6 dá para dividir por 2, que dá 3. O 8 dá para dividir por 2. O 10 dá para dividir por 2 também. E o 12. Né? Então, todos os outros números pares, né? Tirando 2, eles não serão números primos. Só temos o número 2 como número primo.
tá? Então, agora você pode pensar o seguinte: então todos os outros números ímpares serão primos? Cuidado com isso. Vem aqui, acompanhe comigo. Não, não, não. Vamos apagar aqui, então. Que agora eu já vi que você já entendeu que números... Aí temos o 7, ó, até aqui tudo bem, né? Os ímpares, 3, 5, 7. E aí você pode pensar assim, vou colocar mais um número ímpar aqui, né? Eu sei que os pares, mas o 9, por que que o 9 não é primo? Porque o 9, ó, se eu pegar o 3 e multiplicar por 3, eu tenho 9, concordo, né? Então o 9, aí ele vai ser divisível por 1, por ele mesmo, que é 9, e nós sabemos, quem sabe a tabuadinha do 3, já sabe que ele é divisível por 3. 3 vezes 3 é 9. E aí nós temos quantos números aqui, ó? 3, né? 3 divisores. E só podem ter 2 divisores, 1 e ele próprio. Então, tchan, 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 tchan. O número 9, ele não é primo, tá? Então não são todos, isso tem que tomar muito cuidado, né? Números que são ímpares, que são primos, tá? Depois do 9, qual é o outro ímpar, né? Que par, a gente já sabe que não pode ser. O número 11. O número 11, nós conseguimos então dividir o número 11 por 2? Não, né? Ele é um número ímpar. E o número ímpar não dá para dividir por 2 e dar um resultado, uma divisão exata, né? Um número inteiro. Outra dica. Sempre quando nós tivermos um número par, né? Aqui, ó, um número bem grande par, 1288. Ah, professor, como eu vou descobrir se esse número é primo ou não? Bem, nós já vimos os números pares e ímpares. Esse aqui é um número par, né? E olhando aqui, ó, termina em 8. Então, todos os números maiores do que 2, que são pares, eles são números compostos, tá? Então, o número par, por mais que ele seja um número grande, é muito fácil de identificar, né? Se ele é ou não um número primo. Então, o 11 nós já vimos que é um número primo. Não dá para dividir por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7. Dá para dividir só por 11 por ele mesmo. O número 13. Consigo dividir por 2? Não, porque ele é ímpar, né? Dá para dividir por 3? Também não. Ó. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Dá para dividir por 5? Também não. Dá para dividir por 7? Também não. E lógico que não, 11. Então temos o 13. Depois do 13, tem um outro número ímpar, que é o 15. Ah, professor, 3 vezes 5 dá 15. Então 15 é divisível por 1, por ele mesmo, por 13 e por 5. Então, nós vimos aqui que 15 não é primo. Ah, agora eu estou entendendo. Depois do 15, qual é o outro ímpar? 17. 17. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Também não. Por 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Vem aqui comigo, ó. 7 vezes o 7, né? 7 vezes 1, tabuadinha do 7. É 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Então não vai dar o 7, né? O 11 também não, né? Porque se eu multiplicar já o 11 por 2, já deu 22. Então o 17 também é primo. E assim nós vamos identificando, né, os outros números primos. Por isso que quando o número for muito grande e ele for um número ímpar, você tem que fazer as divisões
Nós iremos também verificar os critérios de divisibilidade nas nossas próximas aulas, que irá ajudar muito a identificar os números primos quando você não tem uma calculadora, assim como eu mostrei para vocês, né? Quando estamos sem acesso a uma calculadora. Tá bom? Então, por enquanto é isso, nossa aula sobre números primos. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.